Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de x² z ds ao longo da curva c de t, com e elevado a t representando x de t, raiz quadrada de 2t representando a y de t, e e elevado a menos c representando a z de t, no intervalo de 0 menor ou igual a t, menor ou igual a 1. O modelo matemático que poderá nos auxiliar aqui neste cálculo será justamente aquele em que a integral ao longo da curva é dado pela função de x, y, z, ds, que vai ser igual à integral definida de a até b para f de x de t, y de t, e z de t, que são funções paramétricas, ds, com ds podendo ser representada pela raiz quadrada de. Nós temos x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado e mais z' de t ao quadrado, que são as funções paramétricas derivadas, ou seja, x', y' e z' são as suas derivadas, as derivadas de x de t, y de t e z de t, respectivamente. Vamos destacar, então, as funções x de t, y de t e z de t. X de t será e elevado a t. Y de t, raiz quadrada de 2t. E, finalmente, z de t será e elevado a menos t. Precisamos de suas derivadas. Então, x' de t é a derivada de e elevado a u, que vai ser o' e elevado a u. Nesse contexto, nós temos e elevado a t. A derivada de t é 1, então nós vamos ter 1 que multiplica a própria e elevado a t. Então, essa derivada x' de t. A y' de t vai ser igual a raiz quadrada de 2, que é a constante, vezes a raiz, ou melhor, vezes a derivada de t, que vai ser 1. Portanto, a derivada de y de t é só raiz quadrada de 2. E nós temos a z' de t, que vai ser representado pela derivada de e elevado a u, que será u' elevado a u, como a função u dessa nossa expressão e é menos t. A derivada de menos t é menos 1. Logo, z' de t vai ser menos 1, ou só menos, e elevado a u, ou e elevado a menos ut. Bem, agora nós temos as três derivadas que são necessárias. Nós vamos em busca da função de x, y, z, que já está expressa, inclusive, no enunciado da questão, e que é representada por x² vezes z, esta expressão aqui. E nós realizaremos as substituições da x de t, y de t e z de t na função f de x, y, z. Fazendo então, vamos obter f de x de t, y de t e z de t, assumindo o lugar, respectivamente, de x, y e z. Realizando-se as substituições, x² ou x, vai ser substituído por x de t. X de t nós já sabemos que é e elevado a t. Então, vamos escrever e elevado a t ao quadrado. E vezes a z, z de t, que nós sabemos ser e elevado a menos t. Então, nós temos e elevado a menos t. Então, a f de x de t, y de t e z de t vai ser igual a, vamos simplificar aqui, nós temos e elevado a t ao quadrado, que é essa expressão aqui, e vezes e elevado a menos t. Resolvendo, nós temos potência de potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes, 2 vezes t, 2t, vezes e elevado a menos t. E multiplicação de bases iguais e mantemos essa base e somamos os expoentes. 2t mais menos t resultará só em t.
Portanto, agora podemos dizer que f de x dt, y dt e z dt é elevado a t. Agora vamos em busca também da função ds, que vai ser igual a raiz quadrada d. Sabemos que é x' de t ao quadrado, y' de t ao quadrado e z' de t ao quadrado. Bem, x' nós sabemos que é e elevado a t. Então, e elevado a t e ao quadrado. Mais y' de t ao quadrado será a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E mais z' de t ao quadrado será menos e elevado a menos t também ao quadrado. E dt. Então, nós encontramos agora a função ds. Bem, nós podemos simplificar um pouco mais a expressão, se desejarmos, e nós vamos fazer isto. Nós temos a ds, que vai ser igual a raiz quadrada de. Nós temos e elevado a t ao quadrado, que vamos preservar mais um pouquinho. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é simplesmente simplificando o número 2. E mais, nós temos menos e elevado a menos t ao quadrado. Embora a gente não vá fazer aqui a resolução em si, mas nós temos uma potência que é um número par e a base aqui é negativa. Então, nós podemos dizer aqui que o resultado será positivo. Então, nós vamos ter e elevado a menos t e vamos preservar o quadrado um pouquinho mais. E tudo isto ainda acompanhado de dt. É curioso que nós podemos ainda mexer um pouco mais aqui em ds, e nós vamos fazer isso. Então, vamos pensar aqui. Nós temos ds, vamos repetir a expressão que encontramos há pouco. Então, nós temos ds, que é igual a raiz quadrada. E nós representamos por e elevado a t ao quadrado, mais o número 2 e mais e elevado a menos t ao quadrado. Então, nós preservamos aqui ainda as potências. Nós vamos recordar aqui um produto notável, que é dado pelo quadrado da soma de dois termos. Por exemplo, se nós tivermos a mais b ao quadrado, o resultado será o quadrado do primeiro número mais duas vezes o primeiro pelo segundo número, mais o segundo número ao quadrado. Podemos escrever a, entre aspas, volta, ou seja, a ao quadrado, mais duas vezes ab e mais b ao quadrado, como sendo proveniente de a mais b ao quadrado. Agora, vamos pegar aqui o radicando, ou seja, a expressão que está sob o radical, sob a raiz, e elevado a t ao quadrado, mais 2 mais e elevado a menos t ao quadrado. E se considerássemos a ao quadrado como sendo elevado a t ao quadrado? Então, se pensássemos apenas na expressão a, poderíamos dizer que a será associada a e elevado a t. E se fizéssemos um vínculo entre b ao quadrado e e elevado a menos t ao quadrado, também com simplificações, poderíamos obter um b que é igual a e elevado a menos t. Então, logo, nós poderíamos dizer que e elevado a t ao quadrado mais 2 mais e elevado a menos t ao quadrado seria uma representação para e elevado a t, que é o a que determinamos agora há pouco, e mais o b, que é o e elevado a menos t, e tudo ao quadrado. Então, se nós reescrevêssemos ds como sendo o resultado dessa expressão que obtivemos agora, ou seja, e elevado a t, mais e elevado a menos t, e tudo ao quadrado, tudo estaria certo, se antes realizássemos a verificação. Como assim verificação, professor? Ou seja, não é simplesmente sairmos fatorando ao bel prazer. Vamos pegar aqui, então, e elevado a t mais e elevado a menos t, e nós vamos verificar se o que nós fizemos está correto.
Para nós estudarmos bem matemática, não podemos ter medo de fazer essas verificações. Então, vamos lá. Essa verificação vai ser realizada indo ao encontro da primeira expressão fatorada que já determinamos, ou seja, vamos fazer o quadrado do primeiro número elevado a t ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro número elevado a t vezes o segundo número elevado a menos t, e mais o quadrado do segundo número elevado a menos t ao quadrado. Aparentemente, não está certo o que fizemos. Porém, se nós formos um passo adiante, vamos ver que elevado a t ao quadrado, ele está de acordo com a primeira expressão. Mais 2 vezes elevado a t vezes elevado a t, multiplicação de bases iguais, mantemos a base e somamos os expoentes. T menos t será elevado a zero. E mais elevado a menos t, vamos preservar a expressão ao quadrado. Então vejam que a última expressão também coaduna, ou seja, ela está de acordo com a terceira expressão. Mas aqui no, entre aspas, meio, nós ainda temos elevado a t ao quadrado mais, bem, elevado a zero, aqui vai ser 1, vezes 2 é 2, mais elevado a menos t ao quadrado. Então, as aparências deixaram de ser aparências e passaram a ser verificadas, ou seja, de fato, isto aqui que nós fizemos está correto. Então, nós podemos ir mais um passo adiante, ou seja, simplificar a raiz com a potência 2. Portanto, podemos agora dizer que ds também poderá ser representada por elevado a t, mais elevado a menos t, dt. E vai ser justamente esta expressão que vamos escrever na integração que estamos fazendo. Então, nós vamos fazer isso agora. Vejam que nós temos uma nova expressão ds. Então, vamos representá-la aqui, vamos escrevê-la aqui como sendo elevado a t mais elevado a menos t, dt. E vamos nos servir do modelo matemático para integração, que é justamente esse daqui, em que a integral de a até b, ou seja, o a vai ser o zero até o b, que vai ser o número 1, para f de x dt, y dt, z dt, que já sabemos ser elevado a t, e vezes a função ds, que acabamos de simplificar. E nós sabemos que é elevado a t, que é essa daqui, mais elevado a menos t, dt. Distribuímos elevado a t por elevado a t, elevado a t por elevado a menos t. Vamos ter como consequência a integral de 0 até 1 para elevado a t vezes elevado a t resultará em multiplicação de bases iguais, mantemos a base e somamos os expoentes. T mais t, 2 vezes t, mais elevado a t vezes elevado a menos t, então elevado a t vezes elevado a menos t resultará em elevado a t menos t será zero. Portanto, resultará em elevado a zero, que será simplesmente o número 1. Então, podemos pôr 1 aqui. E tudo dt. Como nós temos aqui a integração de uma adição, nós podemos realizar a separação, fazendo a integral de 0 até 1 para elevado a 2t dt. E mais a integral de 0 até 1 para 1 dt, que também pode ser escrito como sendo t elevado a 0 dt. Agora, nós temos duas integrais que vamos utilizar aqui. Uma delas diz respeito à integral da função elevado a u du, que é a própria elevado a u, mais uma constante de integração, se fosse o caso. E nós temos a integral de u elevado a n du, cujo resultado é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 e mais uma constante de integração também, se fosse o caso. Não é o caso aqui, justamente porque nós temos uma integral definida. Portanto, podemos, por enquanto, deixar de lado essas constantes de integração. Agora, observe só, nós temos elevado a u du. A função u da e elevado a 2t é justamente 2t. A sua derivada du, então vejam, u é igual a 2t. A du é 2dt. Se derivarmos t, vamos obter 1
vezes 2, 2dt. E nós não temos 2dt, a menos que coloquemos o 2 aqui, e automaticamente vamos compensar este 2 fora do sinal de integração. Então, agora nós temos elevado a u e nós temos também a função de u necessária para que a integral seja realizada. E vamos fazê-la. Então, nós temos 1 meio que multiplica. A integral d elevado a u de u será a própria e elevado a u, ou seja, a própria e elevado a 2t. E mais a integral de t elevado a zero é a mesma da u elevado a n, que vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nesse caso, vamos ter t elevado a 0 mais 1, que é 1, sobre 0 mais 1, que é 1. E isso tudo no intervalo que vai de 0 até 1. Agora, para podermos continuar, nós vamos utilizar o que é conhecido como o teorema fundamental do cálculo, em que a integral de a até b para uma função genérica f de x dx pode ser representada por f de b menos f de a, em que b e a são os extremos do intervalo especificado aqui. Nós temos, então, o b sendo representado pelo número 1 e o a pelo número 0. Faremos, então, a aplicação f de b menos f de a, escrevendo f de b 1 menos f de a, f de 0. E vamos realizar já as substituições. Logo, nós vamos ter, então, 1 meio de e elevado a 2t vai ser e elevado a 2 vezes 1 sobre 2, ou seja, substituímos o t por 1, e mais o t, que é o número 1. Então, tudo isso aqui é o f de b. E agora, menos f de a. f de a vai ser e elevado a 2 vezes t, que é 0, ou seja, 0 elevado a 0, sobre 2, e mais a função t, que será substituída por 0. Então, mais o 0. E nós vamos agora simplificar mais um pouquinho fazendo elevado. E nós temos aqui elevado a 2 vezes 1 é e ao quadrado, sobre o número 2, mais o número 1. E nós vamos ter menos, na sequência, vamos observar aqui, menos com mais menos, né? E elevado a 0 vai ser 1 sobre 2. E nós temos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que sendo calculado, vai nos levar ao próprio número 2. 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, 1 vezes 1, que é o número 1. Então, um resultado possível final seria e elevado ao quadrado sobre 2, mais 2 menos 1 é 1 sobre 2. Então, este é um resultado final viável. Ou então, se você preferir, coloque 1 meio em evidência. E nós vamos ter e ao quadrado mais 1 como um outro bom resultado final para a integração que é solicitada para nós ao longo do enunciado da questão. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!